Olá, que tal? Estão bem? Tudo certo? Muito bem, então hoje estamos aqui para mais uma aula de espanhol e hoje nós vamos falar sobre verbos reflexivos. ¿Qué son los verbos reflexivos? Hay verbos que se conjugan con un pronombre reflexivo. Me, te, se, nos, os. Por exemplo, banhar-se, levantar-se, acostar-se. Vocês se lembram lá no primeiro ano, quando a gente viu o verbo de amar-se, por exemplo, que eu vou conjugar yo me llamo, tu te llamas, nosotros nos llamamos, não é? Nós nos chamamos, eu me chamo, eles se chamam, né? Nós nos chamamos. Então, nós temos sempre nesses verbos os pronomes vindo juntos. A gente tem os pronomes me, te, se, nos, os e se, ok? Então, a gente tem esses exemplos aí, ó. Banhar-se, levantar-se e acostar-se. Entre estes verbos com pronombre estão, por exemplo, os chamados reflexivos. Então, a gente está falando aqui dos verbos pronominais, que são os que têm pronome junto dele, e entre esses verbos nós temos os reflexivos, que são aqueles em los que o sujeto e o objeto coincidem. O que isso significa? Temos alguns exemplos aí. Duchar-se, lavar-se, peinar-se, que é pentear-se. Quando eu digo que eu me peino, eu me penteio, eu estou praticando a ação de pentear, não é? E eu também estou recebendo a ação de ser penteada. Eu estou praticando uma ação em mim mesma, não é? Também temos lavar-se e duchar-se. Então, duchar-se é se banhar, tomar banho, né? Então, eu me ducho todos os dias. Então, eu me banho todos os dias. Eu estou praticando a ação de tomar banho, estou recebendo a ação de tomar banho, né? Então, a gente tem esses verbos reflexivos que eles estão praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Mas, no todos os verbos com pronombres são reflexivos. Temos, por exemplo, casar-se, llamar-se, quedar-se. Nesses casos, a gente não tem uma pessoa praticando a ação e recebendo ao mesmo tempo. De amar-se. Eu não estou praticando a ação de me chamar, nem recebendo a ação de me chamar, né? Então, quedar-se, que é ficar de alguma forma, né? Eu me quedé em la escuela, eu fiquei na escola. Casar-se. Então, esses verbos, eles têm pronome, mas eles não são reflexivos, ok? Hay que tener en cuenta que estos mismos verbos son no reflexivos, podem ir com pronombre e sin el. Então, eu posso dizer, ella se pinta los lábios, ella pinta su casa. Então, nesse caso aqui, a gente pode falar que o verbo pintar pode ser pintar ou pintar-se, dependendo do sentido. Se ele for reflexivo, se eu estiver praticando a ação de pintar os lábios, né, de passar um batom, e recebendo a ação ao mesmo tempo, a mesma coisa de pentear, então a gente vai usar o pronome. Ella se pinta los lábios, yo me pinto los lábios antes de salir. E se não, se eu estiver pintando alguma coisa, né, eu estou praticando a ação de pintar, mas quem está recebendo a ação de ser pintada é, por exemplo, a parede, então vai ser diferente, eu não vou usar esse pronome, eu vou falar ella pinta su casa, eu não vou falar ella se pinta su casa, ok? Então, é o seguinte, el pronombre va antes del verbo y escribe separado, pero en el infinitivo, gerundio e imperativo va detrás del verbo y escribe junto. Me caso mañana é um exemplo. Então, a gente tem algumas posições para esse pronome. Não é o foco da aula de hoje, mas só para vocês saberem. Esses pronomes me, te, se, eles vão vir antes de verbo se o verbo estiver conjugado no presente, no pretérito, no futuro, tanto faz. E eles vão vir depois do verbo e junto do verbo se esse verbo estiver no infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo. Eu estou comprando uma blusa. Eu estou comprándola. E aí esse comprándola é tudo junto, uma palavra só, ok? Comprándola. Então, se eu tivesse falado no passado, eu lá comprei, mas no gerúndio, se o verbo estiver no gerúndio, eu vou dizer comprándola. Esse lá vai vir para depois do verbo e vai vir unido a ele, ok? Então,
comprarla, comprándola, cómprela. São as 3 formas em que nós vamos ter o pronome depois do verbo unido a ele. Se o verbo não tiver nem no infinitivo, nem no gerúndio, nem no imperativo afirmativo, o pronome vai vir antes do verbo. Mas isso é uma questão para outra aula. Vamos lá, então como vão ser conjugados esses verbos? Da mesma forma que qualquer outro verbo. Eu coloquei um exemplo aqui de um verbo no presente, mas é claro que esses verbos pronominais, verbos reflexivos, eles podem estar no pretérito, no futuro, tanto faz. E isso depende da conjugação verbal que a gente já viu, ou algumas conjugações, né, alguns tempos verbais que nós ainda vamos ver. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu me visto, tu te vistes, eles, ella, usted se viste. Nosotros o nosotras nos vestimos, vosotros o vosotras os vestís, ellos, ellas e ustedes se visten, ok? Então vai ser essa conjugação. Se fosse o verbo duchar, por exemplo, que a gente viu como exemplo. Yo me ducho, tu te duchas, ele se ducha. Nosotros nos duchamos, vosotros os duchais, ellos se duchan, ok? Então, é isso. A conjugação dos verbos é o que a gente já viu, que a gente ainda vai ver, dependendo do tempo verbal, ok? E a gente tem alguns exemplos aí. Yo me levanto a las 7. Ella se ducha 3 veces al día. Ellos se visten como reyes, né? Eles se vestem como reis. Tudo certo? Deu para entender? Então eu tenho uma imagem aqui que é interessante. Cada vez que me ducho, ganho um Grammy. Porque a pessoa canta, né, debaixo do chuveiro. Tem muita gente que gosta de cantar debaixo do chuveiro e lançar seu repertório inteiro. Vai em todos os estilos musicais possíveis. Então eu achei essa imagem aí engraçada. E a gente tem um verbo reflexivo, me ducho, né? Eu me banho. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar os exercícios para vocês. E qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Beijinho, besos, adiós, hasta luego, tchau, tchau.